Mateus 28, versículo de número 16. E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade ou todo o poder me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até aqui, meu querido. Eu quero falar hoje sobre a pessoa do discípulo. Jesus Cristo, nesse texto, ele vai se dirigir aos apóstolos. 11, porque um já tinha se enforcado, né? O Judas já era, então agora são 11. Dos 12 ficou 11. Mas, irmãos, já eram 11 apóstolos. Jesus, quando os separou, os 12, os denominou e os chamou de apóstolos. Mas a Bíblia, o texto que nós lemos, os denomina discípulos. Os 11 discípulos. Os apóstolos eram discípulos. Isso fala da necessidade de nós sempre aprendermos, sempre termos o desejo de aprender, independentemente. Difícil é quando você chega a um ponto em que você acha que não precisa aprender mais nada e você agora está em condições somente de ser ouvido pelos outros, de ensinar os outros. Você sabe tudo. Nós somos discípulos. E essa deve ser uma característica que nós haveremos de ver, né, dentro de 3 características fundamentais do discípulo: a de aprender. Não sei quantas pessoas que estão aqui, que estavam ontem e ouviram o meu testemunho, que trouxe no jantar de casais. Mas uma coisa que você deve ter percebido, se você não estava cochilando, se você estava acordado, se você ouviu, é que uma coisa que nasce dentro do meu coração imediatamente no momento em que Deus me resgata é a sede, o desejo de aprender. Essa é uma característica. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está falando para discípulos, os 11 discípulos, e ele diz para os discípulos: vocês discípulos, façam discípulos. Então, discípulo faz discípulo. Nós vamos chegar lá. Discípulo faz discípulo. Discípulo aprende, ouve, mas discípulo também leva outras pessoas a ouvirem o Evangelho e depois serem ensinados. Jesus, quando encontra os primeiros homens que iriam se tornar os seus discípulos e ainda não eram, ele diz:
Como é que você se chama? Eu, Simão. E tu aí, eu sou irmão dele, eu sou o André. Ah, tá bom. E sigam. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores, iam ser pescadores de homens. Aqui nós vemos eles como discípulos e eles deveriam discipular. Eles deveriam fazer outros discípulos. A palavra discípulo, nos nossos dias, é uma palavra que se perdeu. Hoje nós temos muitos termos que estão longe de se assemelhar às características de um genuíno discípulo. Hoje a palavra, por sinal, uma palavra que já está muito depreciada, muito manchada, infelizmente, é a palavra evangélico. Alguns já até estão evitando o termo por conta de tantas coisas que a gente tem visto, e eu acredito que aquilo que nós temos visto, na minha opinião, eu acho que ocorre por parte de uma pequena minoria. Mas, de qualquer maneira, a palavra ficou muito banalizada. Então, hoje o cara frequenta uma igreja, ele é evangélico. Não, se ele frequenta há 15 dias, mas se ele já frequenta já uns 6 meses, de repente, e você, eu sou evangélico. A palavra cristão é uma palavra que também se banalizou, porque nós vivemos num país que se diz cristão, independentemente do ramo, se protestante, evangélico, ou católico, ou espírita. Todos se dizem cristãos. Mas muitas vezes, quando você pergunta para alguém e alguém diz eu sou um cristão, esse mesmo cristão, ele não lê a Bíblia, ele não frequenta uma igreja, ele não dá um testemunho de um cristão, mas ele se diz cristão porque o termo se vulgarizou, o termo se banalizou. Assim como também a palavra crente, né? Havia um tempo que quando a gente, quando falava de crente, se falava basicamente dos crentes pentecostais, dos assembleianos, Deus é amor, esse pessoal, né? Depois a gente teve, eu não dizia coragem, mas a inteligência de dizer, não, nós somos crentes, nós cremos em Jesus Cristo, né? Mas muito tempo a palavra crente ela foi trazida para um perfil, muitas vezes estereotipado, de exterior. E que não obrigatoriamente significava que alguém que fosse crente no exterior, efetivamente vivesse uma vida de crente. É fácil ser crente? Bom, pastor, que tipo de crente o senhor está falando? Que crente? Não, eu falo aquele que crê em Deus. Tiago diz assim, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, muito crer. E em crer que Deus é um só, porque eu quero dizer para vocês, diz o Tiago, que até os demônios, eles creem e tremem. Então, acho que crer da maneira como muitas vezes a gente supõe, em acreditar na existência de um Deus e até na divindade ou numa natureza diferenciada de seu filho Jesus, eu acho que seja fácil. Ser cristão, então, na concepção equivocada do termo, muito fácil, né? Eu sou um cristão. Ser evangélico hoje em dia, irmão, barbaridade. Tchê. É fácil. Agora, ser discípulo não é fácil. Eu acho interessante que nós não chamamos nem mesmo aquelas pessoas que participam, por exemplo, de um pequeno grupo de discipulado, nem essas pessoas nós denominamos de discípulos. Quando alguém fala, aqueles irmãos ou aqueles crentes, tudo bem,
mas não se usa esse termo. E faz alguma diferença? Total. Total, porque a Bíblia, na sua grande maioria, se refere a essas pessoas que efetivamente nasceram de novo. Pessoas que estão sendo transformadas. Pessoas que tornaram-se uma nova criatura. A Bíblia chama essas pessoas de discípulos. Os discípulos. Eram os 11 discípulos. Né? E se você quer saber, a palavrinha discípulo, ela aparece no Novo Testamento 234 vezes. A palavra discípulo. Crente aparece 12 no Novo Testamento. 12. E cristão, 3. Discípulo, 234, no Novo Testamento. Só em Atos dos Apóstolos, 34. Então a Bíblia trata de discípulo. Discípulo. No original a palavra é matetes, que significa, se você pegar um dicionáriozinho do grego, traduzir para o português, entra lá no Google, lá, matetes, grego para o português. Aluno, aprendiz, é aquele que aprende. Então Jesus está falando para os discípulos que eram aprendizes, porque aprenderam com ele, estavam aprendendo até então, né? Eles agora deveriam ensinar aos outros aquilo que eles haviam aprendido. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem ou a obedecer as coisas que eu ordenei a vocês. Então agora vocês vão ensinar os outros. Entendeu? Aquilo que vocês aprenderam de mim, vocês vão passar para os outros. E aí o Paulo fala para o Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim e ouviu de mim, diante de testemunha, isso mesmo você transfere a homens fiéis e idôneos, para que estes, por sua vez, instruam outros. Então é uma cadeia, e é assim que a igreja vive, desde o princípio, né? Geração discipulando geração, ensinando através da palavra, ensinando através da sua própria vida, né? Discipulado, eu acho que envolve muito o estar junto, né? Sair junto, para depois fazer um lanche, para ir jantar, para ir passar o final de semana junto. E aí aproveitar, evidentemente, esses momentos, que era o que Jesus fazia com os discípulos. Jesus, evidentemente, ele ensinava muitas coisas, mas os discípulos conviviam com ele e viam o seu modo de vida, a sua maneira de agir quando interpelado, né? O modo de vida de Jesus. E aquilo foi sendo assimilado pelos discípulos. Eu quero falar 3 coisas sobre discípulo. 3 coisas que, claro, que você muito provavelmente sabe, mas nunca é demasiado a gente lembrar-se disso. Primeira coisa, ou a primeira característica inerente a um efetivo discípulo é o desejo e buscar aprender. Ele é aluno, ele é aprendiz, ele é matetes. E aí, irmão, tem desejo de aprender? Pastor, gosto de estar no culto, acho bom, coisa boa. Aquele momento, aquela atmosfera gostosa, é maravilhoso, eu vou lá, apresento as minhas necessidades, como eu fiz hoje aqui, né? A minha necessidade, pedir oração do pastor da igreja. Irmão, e aprender um pouquinho de Bíblia. Pastor, Bíblia não é muito meu negócio. Eu gosto mais, né, de estar ali naquela atmosfera maravilhosa. Mas o discípulo, ele tem sede de aprender. Essa é uma característica inerente ao discípulo de Jesus. Tá? Nem sempre nós estaremos discipulando alguém que efetivamente é um discípulo de Jesus, ou seja, nós talvez estejamos diante de pessoas que ainda não experimentaram um novo nascimento, então ainda não têm a sede de aprender e a propensão em aplicar na sua vida aquilo que ele aprende.
Mas, efetivamente, buscar aprender, isso é uma necessidade e é uma característica fundamental. Jesus sabia disso, que os seus discípulos precisavam aprender. E se eles precisavam aprender, qual era a motivação dele? Ensinar. Claro, é óbvio, né? É lógica, né, irmão? Se Jesus sabe que os seus discípulos precisam aprender, e essa é a qualidade de ser um discípulo, ser um aprendiz, quem é que vai ensinar? Ele vai ensinar. E interessante que quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus Cristo, ministério, eu não digo o ministério da cruz, né? Esse é o grande ministério, a grande obra de Cristo, mas enquanto esteve aqui, né? A gente se lembra das curas, dos milagres, né? A gente se lembra até ele anunciando o reino, né? Pregando o evangelho do reino. Mas a primeira coisa que a Bíblia faz menção é o ensino de Jesus. A Bíblia coloca sempre na mesma ordem, nunca colocando o ensino por último. Marcos, capítulo de número 4 e versículo 23. Manda lá, Romero. 4 e 23. Percorria Jesus toda a Galileia. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Então, Jesus é apresentado da parte dele os milagres que são de Deus, né? A cura que é de Deus, o poder que é de Deus, os dons do Espírito que são de Deus, mas, em primeiro lugar, aos discípulos vem essa questão de Jesus ensinar. Então, Jesus, ele sentava, né? Diz Mateus capítulo 5, versículo 1, o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, ele se assentou. Aproximaram-se discípulos e ele passou a ensiná-los. Um dia Jesus está ensinando, ele demorou muito, irmão, mas ensinou, mas ficou muito tempo. E aí passou o tempo, passou a hora, já estava entardecendo, já ia ficar noite. Jesus, vamos dar de comer para essa turma. Mas como assim, senhor? 5.000 homens aí, não tem como. E aí Jesus, ele, depois de ter ensinado muito os discípulos, ele faz a multiplicação. Mas quando a gente olha para aquela passagem, o que nos vem na mente, o que é? É a multiplicação dos pães. E a gente se esquece do ensino. Então Jesus, ele ensinava. Eu acho que o Mateus, o nosso irmão Mateus, o evangelista, né, o autor do evangelho, ele é um pouco repetitivo, irmão. Porque nós não vamos agora para o Marcos, nem para o Lucas, nós vamos ficar no Mateus, e o Mateus vai dizer mais uma vez, lá no capítulo 9, e no versículo de número 35, parece até 9,35, é isso aí, 9,35, né? Percorria Jesus, ele é repetitivo, o Mateus, irmão. O Mateus me perdoe, mas ele é repetitivo. Ele vem de novo falar de ensino. E percorria Jesus toda a cidade, povoada, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença. Então, a primeira coisa que Jesus tinha em mente era o ensino. Ele olhava para as pessoas e ele tinha compaixão. E ele disse que ele via as pessoas como ovelhas sem pastor, sem direção. O que fazia o pastor? O pastor, ele leva as suas ovelhas a pastagens para comer. Era um povo que estava sem uma direção, não tinha uma luz, alguém que os guiasse, que os ensinasse. E Jesus vê essa grande necessidade. E Jesus, quando olhou aquele povaréu todo, disse: pá! Vamos orar ao Pai que nos mande mais ceifeiros, porque a seara é muito grande. Ele está falando do quê? Ele está falando de ensino. Mas por que ele fala de ensino? Porque a necessidade do discípulo, primeira, é o aprendizado. O discípulo tem que aprender. O discípulo tem que aprender. Ele vai aprender, evidentemente,
através, especialmente, da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que a palavra de Deus ela é apta para isso. Ela é apta para o ensino, ela é apta para redarguir, para repreender, para preparar as pessoas para a obra de Deus. A palavra de Deus. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos o quê? Ideologia, nós aprendemos filosofia, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a palavra de Deus. Aquilo que Jesus ensinou para os discípulos, ele queria que os discípulos ensinassem para outros discípulos. Aquilo que nós ouvimos e recebemos da parte do Senhor, através da sua palavra, dentro daquilo que Deus nos possibilita, também nós deveremos instruir outras pessoas. Pode ser alguém na família, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho. Você não precisa ser aquele ganhador, aquele discipulador de multidões, mas coisa maravilhosa é quando a gente pode compartilhar com alguém aquilo que Jesus fez na nossa vida, levá-lo a Cristo e depois ensiná-lo dentro da nossa possibilidade. E às vezes até o discípulo pergunta ao discípulo: vem cá, mas isso aqui. E aí o discípulo, às vezes novo, mas já produzindo, diz: olha, eu vou perguntar para alguém, eu vou perguntar para o meu pastor, eu vou perguntar para o meu líder. Mas se ele tem esse senso de que ele deve também trazer outras pessoas. Então, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, capítulo 2 versículo 2, 3 e 2, de que nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. Devemos desejar essa palavra como a forma de nos trazer crescimento. E isso fala também de aprendizado. Então nós vamos aprendendo, buscar aprender, buscar conhecimento. Se a pessoa, se o discípulo, ele não tem em seu coração essa sede, ele não tem esse desejo, alguma coisa não está certa. Porque o correto é ele sentir o desejo de aprender. Eu sempre falo com o Renildo, o pastor Renildo é um pastor amigo nosso, e a gente se reúne toda segunda-feira, à noite, estamos estudando um pouquinho, e todas as segundas-feiras. E aí eu sempre falo para ele, falo para os pastores que participam dessa reunião, eu tenho sempre desejo de aprender, sempre desejo aprender. Essa semana agora, o mês passado, então, fiz uma aquisição aí de 12 livros. Não são livros para ser lidos direto, mas são livros de consulta. Quando você faz estudo, então você precisa ter referência para consulta. Porque a gente tem sede de aprender. E ao mesmo tempo que a gente tem sede de aprender, a gente tem sede de ensinar, especialmente na qualidade de pastor. Eu não defendo placa denominacional, jamais vou defender, mas sempre uso como referência a nossa credencial como pastores. Nós não somos separados ao ministério pastoral, em termos sim, mas nós somos separados ao ministério da palavra. Os pastores, porque compete aos pastores, especialmente aos pastores, a responsabilidade do ensino. Porque o discípulo, ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Você vai para uma faculdade, e você vai fazer o quê? Você vai aprender. Os profissionais hoje, na área da medicina, qualquer área, na área da odonto, na área, o que você imaginar, o que os profissionais hoje fazem? Eles não se cansam, eles correm atrás de congresso, e eles vão atrás da última matéria, do último remédio. Eu vejo aqui a doutora Grazi, vive viajando atrás de congresso, vai fazer turismo? Não, aprendendo. Uma médica conceituadíssima. Porque existe nos profissionais essa necessidade de aprender sempre. Você faz um vestibular, imagina, o camarada, o sonho dele é ser, sei lá, ser engenheiro, ser advogado. Meu sonho é ser advogado.
quero ser advogado. Faz um vestibular. Tem vestibular ainda, né? Existe vestibular? Existe, né? Tem vestibular ainda? Tem vestibular, né? Mas eles fazem trote ainda, não? Tem trote ainda? Aquele quebrar o ovo na cabeça do cara, jogar farinha, aquele negócio não tem mais, né? Tem ainda aquelas coisas? De leve. Então o cara passa no vestibular. Passou no vestibular. Felicidade, alegria. Já sou universitário. Faz a matrícula. Mas ele não vê a hora de começar. Por quê? Porque ele quer conhecer alguém na faculdade? Porque ele quer ir para a faculdade? Porque ele quer aprender, gente. Isso é natural do Matetes, do discípulo, do aluno. Ele quer aprender. E Deus tem capacitado homens e mulheres para que esse processo possa acontecer. Discípulos que não precisam ser pastores, que não precisam nem ser líderes, capacitados por Deus para discipular outros, para ensinar outros. Esse é o primeiro ponto, a primeira característica é aprender. Né? A segunda característica do discípulo é viver aquilo que ele aprende. Senão ele não é discípulo. Jesus Cristo foi alguém que discipulou. E ele podia discipular, humanamente falando, tá, irmãos? Humanamente falando, primeiro porque era cheio do Espírito Santo, como homem eu digo, mas especialmente porque Jesus, o que ele ensinava, ele vivia. Jesus falava sobre oração. Olha, vocês têm que orar, bate na porta, olha, vou ensinar uma parábolazinha para vocês aqui, do juiz Inico, tal. E aí, mestre, tu ora muito? Não, nada. Não oro nada, eu só estou ensinando vocês. Jesus ia para o monte, passava a noite em oração. Irmão, ele vivia. Olha, vocês têm que perdoar. Vocês têm que amar os inimigos de vocês. Jesus, tu ama os teus inimigos? Não, isso é para vocês, eu estou só ensinando, pô. Jesus amava os seus inimigos. Jesus na cruz, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. As pessoas que mataram Jesus. Sobre misericórdia, Jesus manda sermos misericordiosos. Ele era misericordioso. Então, evidentemente, o discípulo que vai discipular também, ele precisa viver aquilo que ele ouve. É a prática da palavra, daquilo que ele ouviu. E aí o irmão Tiago dá uma cutucada em nós. Tiago, capítulo 1. E no versículo de número 21 diz assim, portanto, ei discípulos, despojem-se de toda impureza. Ei discípulo, de todo acúmulo de maldade. Vocês, ao contrário, vocês devem receber com mansidão a palavra, o ensino que vocês receberam, a palavra voz implantada, que é poderosa para salvar a alma de vocês. Diz o versículo 22, portanto, tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte. A palavra é para discípulos, e a palavra para o discípulo é ouça, aprenda, busque, mas viva aquilo que você está ouvindo. E não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Né? Então é aquele cara que conhece tudo de Bíblia. Existe, não, conhecer tudo de Bíblia é uma força de expressão, né, irmão? Por favor, né? Mas assim, aquela pessoa que foi criado na igreja. Aí foi batizado na igreja, foi apresentado na igreja, foi batizado na igreja, foi líder de mocidade. Cara, até os 17, 18, 19, dentro da igreja, participava de escola dominical, decorava versículo, sabia onde estava o endereço das palavras, e aí o cara se desviou. Pode acontecer, acontece muito, a pessoa desvia, né? E aí você
Disse, pô, aquele cara, aquela moça, e era crente, pô. Está numa vida, eu vou dar uma encostada ali, vou falar de Jesus. Jesus já sabe, mas vou falar da palavra de Deus. E aí você chega, você chega para o cara desviado e diz, ei, a Bíblia, quando você vai dizer assim, a Bíblia, nem vem falar de Bíblia, eu sei tudo. E tem gente que fala isso. Meu irmão, rapaz, eu fui criado na igreja, sei tudo de Bíblia. Tudo. E ele cita, recita, diz onde é que está, essa coisa toda. Mas ele não vive uma vírgula do que ele sabe. Então ele não é um discípulo. Ele foi um ouvinte, mas quem sabe nunca praticou, ou pelo menos agora ele não se ocupa em praticar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu. E às vezes a pessoa leva tempo fora da igreja, às vezes a pessoa se converte depois de casado, a pessoa fica 20 anos fora da igreja e volta. E quando volta, aí Deus faz algo maravilhoso. Deus converte aquele coração, Deus transforma aquela vida, e aí a coisa é diferente. Então aquilo que ele ouviu não se perdeu. Acho que talvez seja aí ensina o menino no caminho que deve andar, né? Deve ser por aí, né? Então quando ele se converter, foi bom ele ter ouvido, porque ele tem pelo menos agora a base, né, do conteúdo de uma vida cristã, mas agora ele tem o poder de Deus para vivê-la. Então agora ele passa a ser praticamente, eu diria, um discípulo, porque ele não somente ele é um ouvinte, mas agora ele passa a ser praticante, né? É praticar a palavra. Jesus Cristo diz assim, depois dele ensinar um monte de coisa no Sermão do Monte, ele chegou no final e disse, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as pratica, eu vou comparar a um homem prudente que fez a casa sobre areia. Mas aquele que não pratica, ele ouve e não pratica. Ele é ensinado, mas ele não pratica. Eu vou comparar a um homem imprudente que fez a sua casa sobre areia. O primeiro é sobre a rocha e esse é sobre a areia, o imprudente, né? Porque ele não pratica. No contexto neotestamentário, quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala de mestre, quando a gente fala de discípulos, a gente fala de um grupo de pessoas. Jesus Cristo não era o único mestre em Israel, né? Ele era o suprassumo, né, do mestrado, de ser mestre, né? Deus, né, trazendo o ensino certo. Mas havia muitos mestres. E o mestre sempre era cercado por discípulos. Essa era a imagem. O mestre cercado por discípulos. E esses discípulos tinham essas duas características. Eles ouviam, aprendiam, e em segundo lugar, eles imitavam. Por que eles imitavam o mestre? Porque o mestre, se fosse um mestre do quilate de Jesus Cristo, ele era alguém que ensinava, mas ele vivia o que ensinava. Então ele, evidentemente, se fosse viver aquilo que aprendeu, na realidade ele ia fazer o quê? Imitar, o mimetes. Imitar o mestre. A Bíblia fala que nós devemos imitar Jesus Cristo? Sim. Da mesma maneira, em muitos lugares ele fala, olha, assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Não é verdade? E o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, vamos abrir Efésios capítulo 4? Ajuda a mão. Efésios 4. Ah, mãozinha. Efésios 4. Verso 31. Discípulos, 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 longe de vocês toda amargura,
e cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, façam bem, sejam compassivos, tenham compaixão, perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Da mesma maneira, aí chega no 5, primeiro ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, sejam imitadores de Cristo. Cristo é Deus. Assim como Cristo andou, nós devemos andar. Então, uma questão de viver a doutrina pode ser traduzida dessa maneira: imitar aquilo que Cristo faz. E nós vemos na Bíblia imitadores de Cristo, pelo menos um eu vejo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim disse Paulo aos Coríntios. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 1. Paulo nos dá essa orientação, que eu acho até que deveria ser interpretada não propriamente da seguinte forma: olha, vocês façam como eu, ou imitem o meu viver, né? Porque o exemplo maior, evidentemente, é de Cristo. Então poderíamos interpretar, não sei se poderíamos, mas eu acho que poderíamos assim, olha, façam como eu faço, eu imito Cristo. Sejam meus imitadores nessa atitude de fazer, de viver parecido com o Cristo. O cristão, inclusive, se nós formos ver o sentido de cristão, não o equivocado e o banalizado, cristão é cópia de Cristo. Então, é claro que o discípulo ele tem que almejar essa posição, porque essa é a característica fundamental de um discípulo: aprender e a viver aquilo que aprendeu. Os pregadores, nós que fazemos uso da palavra, nós somos muito tentados em nos aperfeiçoar no conhecimento, em nos aperfeiçoar na oratória, em nos aperfeiçoar na forma de comunicar a mensagem, tendo como um alvo maior esse, o alvo principal. Saber comunicar, saber transmitir, buscar conhecimento para isso, porque essa é a função do pregador, do discipulador, daquele que ensina. Mas nós não podemos nos esquecer que muito mais do que aprender, nós temos que viver aquilo que a gente ensina. Por isso Jesus Cristo, ele foi aceito, ele foi recebido, diferentemente da sua geração, que ensinava, mas não vivia o que ensinava. Por isso Jesus os denomina aquela geração de geração hipócrita, porque era uma geração que falava, mas era uma geração que não vivia. Finalmente, o discípulo, ele deve reproduzir outro discípulo. Em algum momento, e o discipulado, ele não, e quando eu falo em discipulado, eu não falo propriamente num processo sistemático de aula, de carga horária, de encontro semanal, sabe? Mas eu penso numa coisa, sabe, uma coisa leve, de convívio, Porque a primeira coisa, é óbvio que eu vou tentar fazer, é levar alguém a Cristo pregando o Evangelho, dizendo para ele que Cristo morreu por ele e por mim. Cristo morreu pelos pecados dele e pelos meus pecados. Levar a ele, ajudado por Deus e intercedendo a Deus para que Deus gere no coração dele essa fé de que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para salvá-lo. Mas ele agora, irmãos, ele está salvo, mas ele precisa ser ensinado, e não precisa ser, evidentemente, um mestre para ensinar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já ouvimos e aquilo efetivamente que nós vivenciamos, nós devemos passar para aquela pessoa que está junto de nós. Você pode discipular uma pessoa a sua vida, não tem problema nenhum. E essa pessoa, por sua vez, depois de ganhar centenas de pessoas. Eu me lembro de Filipe, que ganhou o eunuco,
E, cara, ele vai num lugar, ele estava em Samaria, pregando para multidões, e fazendo milagre, maravilha, e era demônios saindo, e era gente, a cidade se alegrando, e aí Deus disse, agora você vai para um lugar solitário, você vai para um lugar deserto, você vai lá para aquele caminho lá, puxa, Senhor, mas vou deixar aqui, largar isso tudo aqui, não é para lá você vai. E ele chega lá, ele olha, mas Senhor, isso aqui está deserto. Parece que está vindo uma carruagemzinha ali, uma carrocinha lá, e o eunuco lá, lendo lá o livro do profeta Isaías, né? E aí, Filipe encosta, ensina ele, ajuda a interpretar a Escritura, leva-o a aceitar a Cristo, é batizado. E ele sai, uma pessoa. Né? Eu nem sei se ele chegou assim, eu acho que em termos, de alguma forma, ele não chegou, né, a sofrer aquele discipulado, né, porque ele foi salvo e foi-se embora, uma pessoa. Mas você imagine o cargo que ele ocupava, aquele homem, na sua nação, quantas pessoas eles podem ter, ou ele pode ter, né, ganho para Cristo, e depois buscando de alguma forma, né, quem sabe, porque a Bíblia não narra, mas ele pode ter voltado, ele pode ter buscado depois instrução com os apóstolos, enfim, com discípulos, em algum lugar, né? Ele certamente tinha desejo de aprender, né? Assim como nós, né? Eu não sei se você tem sede e desejo de aprender, né? Deus nos conceda essa graça de haver dentro de nós essa sede, esse desejo de aprender, né? De aprender. Pastor Evaldo, ele brincava comigo porque eu lia muito bem no começo, né? Mas eu tinha um medo de pregar, irmão. Eu não falava absolutamente nada, né? Em público. Quando eu fiz engenharia civil, eu fiz a minha faculdade, eu tirava 0, irmão, deliberadamente para não apresentar trabalhos, 0. O professor dizia, ô Fernando, mas cara, eu vou ter que dar 0. Dá 0, mas eu não vou, né? Não tinha condição. E aí, irmãos, aqui na igreja, eu já falei para os irmãos na igreja da Assembleia de Deus, quando eu chegava no culto, já me escondia atrás da coluna, né, irmão? Escondia atrás da coluna, ali na Assembleia tinha umas colunas, né? E eu já me escondia, irmão, porque o pastor era... Não tem a história do larga do meu pé, chulé, aquele negócio? Porque o pastor, rapaz, o pastor era o pastor... Não sei se era o pastor Valmor Batista, pastor Alcidílio, um desses pastores, né? E eu era corrido, irmão, não tinha jeito. O pastor Evaldo uma vez assim, ô Fernando, tu só quer saber para ti, Fernando? Aquele jeito dele, né? Tu estás aprendendo essas coisas. E eu lia muito, é só para ti, né? Não é só para a gente, claro que não, né? E aí foi um tempo até eu começar, né, a me desembaraçar, né? E o meu primeiro teste foi na Assembleia de Deus, no domingo eu ia dar uma palavrinha de 3 minutos. 3 minutinhos. Pastor, acho que era o pastor Alcidílio, eu acho. Cheguei, né? Dobrei o joelho, olhei para cima. Aquele povo ficava lá em cima, né? O pastor, aquela turma toda lá em cima. Lá. E aí eu com uma mensagenzinha para 5 minutos, irmão. E eu olhei, pastor Gersino ia ser o pastor que ia pregar, pastor de Ilhota. Eu disse, meu Jesus amado, que deu o pastor Gersino? Eu disse, meu Deus, e agora? E o pastor? Para mim. Aí subi, né? Sentei do lado dele. Eu olhei assim, meu Deus do céu, onde é que está? Certo, vai ser o pastor que vai pregar, né? O pastor chegou no meu ouvido assim, ó. Ô Círio, estás ouvindo, Círio? Círio não, Círio está lá fora? Está lá fora, eu queria que o Círio ouvisse essa. Senhor, irmão, hoje a palavra é com o irmão. Meu Jesus amado. Uma igreja
chapada. Cheio um domingo, irmão, lotado. Irmão, eu suava pelo nariz, pelo ouvido, Meu Deus do céu, irmão. Então, claro, foi uma coisa pública, né? Mas Deus tinha algo na frente depois, né? Por isso eu já estava metendo Deus no fogo. Já. Deus mete a gente no fogo, né? Não é fogueira, às vezes que a gente culpa os homens, mas é Deus que está botando a gente na fogueira, né? Então, essa coisa, né, de você, porque é isso, né? Essa é a continuidade, né, do discípulo, né, de ouvir, mas depois repassar, né, aquilo que ele aprende. Um último texto, vamos ler ali em 2 Timóteo, né? Claro, você sabe essa palavra, tranquilamente você conhece, né? Mas essa é a ordem, né, que Deus nos dá. A ordem que eu digo é a sequência, né? Então, Jesus ensina os apóstolos ensinam aquela geração, essa geração ensina a próxima geração, e assim por seguinte. Então, discípulo ensina discípulo, né? Diz assim em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E aquilo que de mim ouviste, ei, Timóteo, tu ouviste e tinha testemunhas que viram, tu ouviste de mim, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu de mim, você repassa para outras pessoas. E essas pessoas que vão receber de você, eles vão instruir outras pessoas. E aí para nessa terceira grupo de pessoas? Claro que não. Está até hoje. Isso vem desde lá, né? E é assim que a igreja deve crescer. Igreja, eu digo, não igreja local, a igreja de Cristo. É assim, é através, né, do compartilhar, né? Mas especialmente nessa questão do discipulado, né, do conviver, né? Por isso é difícil o crente que vive isolado, né, que não tem essa consciência de que existem pessoas que precisam ouvir da parte dele aquilo que ele já ouviu, né? Nós fomos chamados, irmãos, para uma eterna glória, Deus nos salvou, mas enquanto estamos aqui, enquanto estamos nesse mundo, né, Deus nos mantém aqui para que a gente seja, né, luz no mundo, sal na terra, mas que a gente também repasse aos outros aquilo que a gente assimilou, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente está vivendo. Aquilo que a gente está vivendo. E eu torno a dizer a você, Jesus Cristo, quando ele chama os primeiros homens que iriam se tornar discípulos, e ainda não eram, ele disse: ei, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês serão ganhadores, serão discipuladores. E a última palavra que ele deixa é a mesma palavra, se cumprindo aquilo que ele diz no início. Ele disse: olha, eu vou fazer vocês ganhadores de alma, pescadores de homens. Aí chega no final, ele diz: ei, discípulos, vocês agora têm que discipular. É agora que vai acontecer. Aí o Pedrão chega lá, primeiro discurso, 3.000 almas, né? E esse pessoal ficou sem ensino? Claro que não. Eles iam lá na igreja, lá no templo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, irmão? Era o ensino. E começavam a viver. Aleluia, amém? Fique de pé, querido. Glórias a Deus. Pastor Daniel, eu gosto do pastor Daniel, porque o pastor Daniel é um homem de fé. Não estou brincando, estou falando sério.
Às vezes eu fico até um pouquinho assim, meio assim, pequenininho perto. Deus tem, né? O Daniel é um homem de fé. Por isso que ele não podia deixar de vir aqui na frente, né? Tem sido uma bênção na minha vida, o meu filho, o pastor Daniel. Vem cá, Daniel. Deus nos chamou para sermos discípulos. Jesus disse, façam discípulos. Ele não disse, façam crentes, façam evangélicos. Não, ele disse, façam discípulos. Você é um discípulo? Eu acho que eu sou. Não sei, eu acho que eu sou. Mas eu creio que você é também. Tá bom? É. Amém, queridos. Fecha os teus olhos, amém? Nós queremos orar por você nesse momento. E certamente aquilo que está no teu coração, aquilo que você veio buscar ser genuíno da parte do Senhor, você vai encontrar. Eu queria orar pelos irmãos nesse momento. Se você tem alguma necessidade, se você tem algum pedido, se você tem algo no seu coração, talvez você está amargurado, se você está triste, queria que você estivesse chegando aqui na frente. Nós vamos orar juntamente com os diáconos, orar com os demais irmãos. Amém? Nós queremos ter um tempo agora onde nós vamos ministrar em nome de Jesus. Enquanto o Luiz Felipe canta, nós vamos estar orando nesse momento. Amém? Glórias a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Quero ser como criança, Aleluia, Jesus. te amar pelo que